Boa noite a todos. Em nome do povo trajanense, iniciamos nosso trabalho. Sessão ordinária 24 de março de 2025. Vamos de pé rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Passo para o primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, público presente e a todos que vão nos assistir logo mais. Vou dispensar a leitura da ata, visto que todos os vereadores tiveram ciência da ata 24 horas antes da sessão. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Passo para o primeiro secretário a leitura dos projetos em pauta. Pauta da sessão ordinária 24 de março de 2020. Pauta da sessão ordinária 24 de março de 2025. Projeto de lei número 011 de 2025. Autoria: vereador Sábio Machado Diniz. Dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Trajano de Moraes o programa Vereador Mirim e dá outras providências. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Requerimento de inclusão de matéria em pauta. Autoria: vereador Daniel Rezende Fagundes. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Projeto citado, projeto de lei número 012 de 2025, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a atualização do piso salarial profissional para os professores do Magistério Público da Secretaria Municipal de Educação, visando sua adequação ao piso nacional da categoria, na forma do estabelecido pelo artigo 5º da Lei Federal número 11.738 de 2008 e em atenção à portaria interministerial do MEC número 013 de 23 de dezembro de 2024. Vou votar o regime de urgência. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Vou suspender a sessão para o parecer das comissões. Vou pedir o parecer das comissões. Constituição, Justiça e Cidadania. Presidente Isis. Parecer favorável, senhor presidente. Finanças e Orçamento. Presidente Daniel. Parecer favorável, presidente. Posto em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Requerimento de convocação de audiência pública. Autoria: vereadora Isis Bichara. Dá licença, vereador, rapidinho. Após a sua leitura, eu vou botar em aberto para o vereador que quiser assinar junto também, ok? Votar a urgência. Requerimento número 01, em caráter de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vereadores, a cumprimentar vossas excelências, requeiro a esta casa, em nome da população trajanense, bem como os comerciantes na Avenida Coronel Alfredo e demais comerciantes ao redor da Praça Nilo Peçanha, que seja deferido
em dobro e soberano plenário desta Casa Legislativa e, uma vez obedecidos os trâmites legais que convoca a audiência pública nesta quinta-feira, dia 27 de 3 de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, situado na Prefeitura de Trajano de Moraes, a fim de esclarecimento sobre a demolição do coreto da Praça Asilo Peçanha em Trajano de Moraes, na pessoa do secretário da pasta responsável e ou pessoa ou representante do Executivo, para sanar as dúvidas da população, apresentar o projeto de obra, técnico responsável, bem como custos totais da referida obra. Por fim, na certeza que seremos atendidos, aproveito o ensejo para renovar os meus votos de elevada estima e consideração. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Vereadora, como a senhora convocou, só para passar que na audiência não pode sair do assunto. Bom? Perfeito. Algum vereador quer assinar junto comigo? Eu assino, vereador. Eu assino também. Então, todos os vereadores dessa casa acataram o requerimento. Moção 008 de 2025. Autoria, vereador Carlos André Cardoso Ramos. Moção de parabenização ao segundo sargento Vitor Leandro Souza dos Santos, em reconhecimento por seu ato de bravura e dedicação ao próximo. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Moção 009 de 2025. Autoria, vereador Isaías Alves Nogueira. Moção de parabenização à senhora Lia Márcia Matoso dos Santos, secretária municipal de Educação, pelo excelente trabalho que vem realizando frente a esta pasta de extrema importância para a população trajanense. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Moção 010 de 2025. Autoria, vereador Isaías Alves Nogueira. Moção de parabenização à senhora Giovana Lima, secretária municipal de Assistência Social, pelo excelente trabalho que vem realizando frente a esta pasta de extrema importância para a população trajanense. Posto em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos votos. Indicação 057 de 2025. Autoria, vereadora Mônica Macena Tanos Lessa. Reiterar a reivindicação ao excelentíssimo senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que realize a reforma da quadra do bairro Nova Esperança, em Trajano de Moraes, com completa reforma do piso, colocação de telas e iluminação. Indicação 058 de 2025. Autoria, vereadora Mônica Macena Tanos Lessa. Reiterar a reivindicação ao excelentíssimo senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que realize a reforma do banheiro público de Bar dos Passos. Indicação 075 de 2025. Autoria, vereador Gabriel Furtado. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, para que se realize uma operação tapa-buracos em caráter de urgência na rua Dr. Feliciano Sodré, na rua da creche e no bairro da Brasília. Indicação 076 de 2025, vereador Gabriel Furtado. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja implementado um sistema de iluminação pública no bairro da Caixa d'Água, para que os moradores transitam com mais segurança durante a noite. Indicação 077 de 2025. Autoria, vereador Gabriel Furtado. Indicação para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, para que dê continuidade nas calçadas já existentes na Avenida Amaral Peixoto, RJ 160, do bairro do Campo, passando pelo bairro da Represa até o bairro Nova Esperança. E pedir a reforma da calçada já existente, que começa na cabeceira da ponte da Represa até a entrada do Horto Florestal Estadual, até da Floresta Estadual José Zado. Indicação 086 de 2025. Autoria, vereadora Isis Bichara. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito e o excelentíssimo senhor secretário municipal de obras que promove estudos
no sentido da possibilidade da reforma e construção de uma cobertura na quadra de esporte Centro Esportivo Sebastião Moraes, no bairro Nova Esperança Trajano de Moraes. Indicação 101 de 2025, vereador Sávio Machado Diniz. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, realize limpeza no rio Ipiranga, passa atrás do depósito da TT em Visconde de Imbé, 2º Distrito. Indicação 102 de 2025, autoria vereador Sávio Machado Diniz. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Obras, realize a limpeza, a manutenção da iluminação na subida do fórum e realize a poda das árvores em Visconde de Imbé, 2º Distrito. Indicação 109 de 2025, autoria vereador Daniel Rezende Fagundes. Indicação excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à Secretaria Municipal responsável, para que possa fazer a reforma do campo de futebol de Ponte Nova com alambrado e vestiário. Indicação 110 de 2025. Autoria vereador Daniel Rezende Fagundes. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à Secretaria Municipal responsável, para que possa fazer a reforma da praça, do campo de futebol e da quadra esportiva na localidade de Sodrelândia. Indicação 111 de 2025. Autoria vereador Daniel Rezende Fagundes. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à Secretaria Municipal responsável, para que possa fazer a reforma da praça do campo de futebol, da localidade de Tapera. Indicação 155 de 2025. Autoria vereadora Jurema de Souza Gretival. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que estude a possibilidade de iluminação pública em todos os pontos de ônibus do município. Indicação 157 de 2025. Autoria vereadora Jurema de Souza Gretival. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Obras, estude a possibilidade do término da pavimentação da rua do cemitério na localidade de Serra das Almas. Indicação 158 de 2025. Autoria vereadora Jurema de Souza Gretival. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Obras, que estude a possibilidade de melhoria no cemitério existente na fazenda Santa Maria do Rio Grande. Indicação número 173 de 2025. Autoria vereador Carlos André Cardoso Ramos. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rildo Gonçalves Neves, através da Secretaria Municipal de Obras, faça a iluminação e limpeza da praça Armindo A. Freire, em Visconde de Imbé. Indicação 175 de 2025. Autoria, vereador Carlos André Cardoso Ramos. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rildo Gonçalves Neves, através da Secretaria Municipal de Obras, faça o calçamento da rua Fernando Bravo, do distrito de Sodrelândia. Indicação 192 de 2025, vereador Guilherme Lage. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Educação, para que conserte os ventiladores e estude a possibilidade de instalar ar-condicionado na creche Vovó Rosa Peck. Indicação 193 de 2025. Autoria vereador Guilherme Lage. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, para que conserte os ventiladores, ventiladores da creche Vovó Rosa Peck. Indicação número 194 de 2025. Autoria vereador Guilherme Lage. Indicação para que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, para que se estude a possibilidade de calçada na rua Feliciano Sodré, na linha, tendo em vista que o local é muito utilizado para a prática de atividades físicas, como corrida de rua e caminhadas, e também para a segurança dos pedestres. Não havendo mais matéria para a ordem do dia,
passo a palavra aos vereadores. Antes de passar a palavra aos vereadores, queria registrar a presença dos ex-vereadores Messias e senhor Elias Maria. E quero pedir aos colegas vereadores que, na hora que algum vereador estiver falando, não interrompa. Antes de passar a palavra para o próximo, só pedir que eu vou deixar pegar um gancho ou alguma coisa na palavra do colega. Com a palavra, o vereador Carlos André Cardoso Gomes. Senhor presidente, o senhor me autoriza a usar a tribuna? Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presente. Registrar aqui a presença do nosso ex-vereador, senhor Elias Messias, né? Dos ex-secretários também, Danilo, nossa amiga aí, Flávia, né? E casa cheia, fico muito feliz. E também, né, os nossos guerreiros aí que prestaram um excelente trabalho lá no hospital. Tá hoje aí, prestigiando aí a sessão. Vamos lá. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Você sabe o que faz os vereadores? Os vereadores, gente, discutem e votam projetos que serão transformados em leis de interesse do município. Fiscalizam e utilizam o que o prefeito faz do dinheiro público. Ouvem sugestões da população e levam à prefeitura. Avaliam os orçamentos do município. O que eu quero dizer com isso? Eu sou novo, né? É meu primeiro mandato, mas eu tenho um professor dentro de casa. E às vezes no bastidor da política, a gente escuta aí que vai ser um bobo, né? Que vai ser igual alguns ex-vereadores que já passou aqui, ex-candidato a prefeito, né? Mas eu quero dizer que eu sou um vereador que busca estudar e sou bem técnico. Eu não estou aqui para fazer teatro igual alguns que já passou nessa casa. Eu estou aqui para representar toda a população trajanense, sem perseguição. Eu quero hoje falar sobre o hospital. Vou estar protocolando nesta casa, tá? Um requerimento de informação. Quero que coloque em pauta, né, para ser votado, para o povo ver, né, se vai ser aprovado ou não. E quero informações, né? Por que não teve a licitação? Por que aderiu uma ata? Qual foi o critério utilizado para a contratação? Por que os demitidos não tiveram seus direitos trabalhistas? A atual prestadora, né, com seus funcionários, por que de ser pessoa jurídica, né? Porque um cargo de enfermeiro tem que ser sócio, né? Ou seja, pessoa jurídica. Então, se for mandar embora, quais são os direitos? Esses cargos lá do hospital hoje são indicação política, porque essa empresa chegou no nosso município, gente, sem licitação, demitindo excelentes profissionais, né? Isso está certo? Porque os colegas sempre prestaram serviço, né, de excelência, foram mandados embora sem justificativa nenhuma. E a contratação está sendo como? A indicação política? Então eu vou estar protocolando um requerimento pedindo todas as informações sobre o hospital. Tá? Eu estou aqui para fiscalizar e defender o trabalhador. E informo que, se caso o meu requerimento for aprovado, eu informo que o não atendimento no prazo legal acarretará o encaminhamento aos órgãos competentes para as providências cabíveis. Tá? Senhor presidente, eu também queria te fazer um pedido para que na próxima sessão coloque aquele requerimento que eu protocolei, pedindo todas as informações do outro governo.
E também votar também protocolando. Tem que passar nas comissões para poder vir para a pauta, tá bom? Requerimento precisa passar na comissão? Sim. Deixa comigo, vereador. Vou procurar na casa e vou botar na pauta para Vossa Excelência. Obrigado, vereador. E também vou estar protocolando também o requerimento. Se caso o requerimento for aprovado, que vai entrar em votação, eu vou ter todas as informações do antigo governo. Mas também vou estar protocolando também esta casa para saber o gasto de gasolina até o mês de abril. Vamos lá. Eu quero também falar sobre o cargo de chefe de estrada, tá? É algo que eu já tinha tocado na sessão passada e eu não concordo. Eu estou vendo que está errado no segundo distrito. Se tiver errado no quarto, no terceiro, também vou estar aqui lutando. Em Santa Luzia, São Caetano, Retiro, existe um cargo de chefe de estrada para este local. E a pessoa não está lá trabalhando. Isso está certo? Então, tipo assim, se tem 10 cargos para limpar as estradas lá de Leitão da Cunha e Sodrelândia, aí usa o carro de lá e joga lá para Visconde. E aí aquela área de lá fica toda abandonada. É o que está acontecendo no segundo distrito. E o vice-prefeito mora no segundo distrito. Então eu estou pedindo para corrigir. Porque o pessoal do Retiro não aguenta mais o abandono que está lá embaixo. De Santa Luzia também não aguenta mais. São Caetano e todas aquelas regiões lá. E também sobre o subposto lá de Ponte 5. Que eu fui lá e não achei o posto de saúde lá também não. Eu quero fazer aqui também uma pergunta ao líder de governo, nosso vereador Daniel. O reajuste dos professores vai pagar os atrasados no próximo pagamento e sobre o calendário também de pagamento. Se vai estar voltando aí. Pode. Tá no projeto, vai ser pago. Tá. E o calendário? Não, aí o calendário eu não posso dar essa informação. Tá. E para encerrar meu discurso, só tenho 10 minutos, eu quero aqui parabenizar, tá, todos os trilheiros de Barra do Espaço, toda a equipe, quem entrou para a história, gente. O evento movimentou a economia local, Barra do Espaço ontem foi um sucesso. Tá? E falando de trilhão, eu lembrei que o ex-prefeito, ex-secretário, ex-vereadores sempre falavam que eu não iria conseguir fazer o evento. E eu provei que eu fiz. E sendo técnico, lendo, vendo quais são as autorizações que eu precisava, numa polícia civil, numa polícia militar, corpo de bombeiro, e eu consegui fazer. Depois falaram, escutei de políticos que eu não tinha 60 votos. Eu tive quase 400. E hoje eu sou vereador. Foi o que eu mostrei aqui no início do meu discurso. Eu sei muito bem fazer meu papel de vereador e fiscalizar e fazer as denúncias se for possível. Nós temos o Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil. Eu não preciso fazer nada no anônimo não. E o meu CPF hoje consta um diploma, que eu sou vereador, fiscal do povo. No mais, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe. Com a palavra, a vereadora Mônica Maceno Campos Lessa. Boa noite. Boa noite, presidente do Estado, colegas vereadores. Boa noite, senhor Elias Maria, ex-vereador desta casa. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento o ex-vereador Messias. Muito bom ter você hoje aqui. Secretário Danilo, a todos aqui presentes e todos que vamos ouvir mais tarde. Cumprimentando a Paulinha também. Muito bom você estar aqui com a gente hoje, nessa noite, tá? E a casa cheia, que o amigo falou, o amigo Carlos André. É muito bom, dá até mais vontade a gente trabalhar. Porque às vezes a gente fica aqui falando para a câmera para depois vocês ouvirem. Então venham sempre prestigiar essa casa. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia estarmos aqui, começando mais uma semana de trabalho para o nosso município, nossos munícipes. Eu queria primeiro falar
falar sobre minha pauta de hoje, a reforma da quadra do bairro Nova Esperança, que eu vim fazendo desde o primeiro mandato, no segundo ano, se eu não me engano, pedindo, nada foi feito. Reivindiquei antes de terminar o primeiro mandato e agora estou reivindicando de novo. E tenho certeza que agora, com certeza, o prefeito Rildo vai, junto com o secretário Ronaldo, vão reformar aquela quadra que é de tão importância para aquele bairro, para aquelas crianças. Realmente está precário. O governo anterior deixou mesmo precária aquela quadra e precisa com urgência. Mas a urgência que eu digo aqui é tudo sabendo a hora certa, que a gente sabe como se encontra a situação. Só para não esquecer. A reivindicação também do banheiro do Barra do Espaço, banheiro público, que também já vem, eu imagino como está hoje, porque já há vários anos, foi na mesma época que eu pedi e nada foi feito. Deve estar em situações precárias, porque eu não pude ir lá antes de estar vindo aqui hoje, que foi muito rápido, mas tem uns 2 meses, já não estava bom não, deve estar pior ainda. Então eu peço aqui com carinho que o secretário Ronaldo, que é excelente pessoa, aí o Clóvis, que trabalha na obra também, que pelo menos a gente dando uma maquiada depois da casa direito, mas dá pelo menos uma condição melhor para o município daquela localidade estar usando um banheiro digno. Eu queria também agradecer aqui, eu fiz até um vídeo essa semana sobre a reforma do posto do Dr. Augusto Lengruber, nossa policlínica, que eu venho lutando também com essa indicação há vários anos e nunca foi ouvida, e ali precisa, eu vou repetir mais uma vez, toda unidade de saúde ela tem que acolher o seu município muito bem, que a pessoa que está ali já não está bem, então ela tem que ser acolhida desde o conforto até o carinho de recepção, de enfermagem, toda a equipe. Então eu estive lá, já recuperei uma salinha lá dentro da policlínica, que já vai estar em uso, se Deus quiser. A farmacinha que eu vivia falando, graças a Deus, não sei se vai ser farmacinha, mas já está recuperando também ali aquela sala, já está, se alguém viu o vídeo, dá para ver, notar como já mudou. Então aqui eu agradeço o prefeito Rildo Neves, o vice-prefeito Arlindo, o secretário de obras do Ronaldo, o subsecretário Fabinho, o Clóvis também que está aqui, que está sempre lá olhando, fiscalizando, ajudando. Então fica aqui meu agradecimento. E eu tive no sepultamento ontem sobre Delândia. Eu queria pedir aqui com carinho, até se presidente, estou falando isso aqui, porque eu já protocolei hoje a indicação, que pudesse dar uma olhadinha na capela. Ela precisa de uma reforma, mas não é coisa muito assim, que não possa ser feita. É mais uma pintura, uma instalação elétrica. Às vezes você quer ligar um ventilador, não tem tomada. Isso é o que o governo anterior vem deixando pra gente. E que a gente hoje tem que estar aqui para poder solucionar o problema. Então eu queria pedir que o vaso lá está sem tampa, que não desse uma reforma lá. São coisas poucas, mas que dá para ser feito. E a família tão sofrendo nesse momento na capela também tem que ter um conforto. Hoje eu atendi no gabinete e tive uma pessoa de Barra do Espaço. Ela veio conversar comigo sobre o que era o centro comunitário lá. Já tem há mais de 8 anos que não é usado. E não tem telhado, não tem nada. E ali, onde eles faziam café da manhã, encontros evangélicos, reuniões, várias coisas. E hoje eles estão sem condições de fazer alguma coisa. Até a secretária Giovana está marcando café da manhã lá, o que a senhora me falou, e eles estão tentando saber onde vai fazer. Então eu já liguei para o secretário, hoje o Ronaldo, ele disse que vai lá comigo sim, dar uma atenção. Acredito que a obra seja maior. Não dê para fazer agora, mas pelo menos que ele veja o que precisa, o que seja necessário e que dê uma satisfação. A população de lá pode fazer agora, não pode, vai fazer essa metade, depois a outra. Isso é muito importante. Nem tudo a gente pode dizer não, mas a gente pode dar uma atenção. É o que eu sempre fiz. Então fica aqui que eu, essa semana não, mas talvez semana que vem esteja indo lá e eu vou estar postando para vocês.
O Correio também de Barra do Espaço encontra da mesma situação, precisando de uma reforma e cadeiras, mesas, um bebedouro, está sem nada. Então vamos olhar, Barra do Espaço está pedindo socorro, vamos lá. E eu queria, senhor presidente, se o senhor me permitisse, fazer uma moção de pesar para a família Galante, que ontem a dona Neuza faleceu. Ela é mãe da Nanda, né, que curiosa, carinhosamente chama Nanda, Jussara, Sobrelândia, Solução, Lilim. Então que Deus possa estar confortando o coração de cada um. Foi uma morte, sim, estúpida. Ela já vinha com problema de saúde, mas ela passou mal em casa, chegou em frente ao campo e quando ela faleceu. Então, uma coisa assim que ninguém esperava que fosse tão rápido. E o seu Gilson, esposo dela, está internado também, até fazer um caracterismo hoje, notícias ainda. E também que a gente possa estar orando por ele daqui de certo. E, vereador Carlos André, na sua fala ali, o senhor falou que quando o senhor fez o trilhão da outra vez, que prefeitos, vereadoras falaram que o senhor não era capaz. O senhor dirigiu isso a mim? Não, ex-vereadores. Desculpe, talvez de falar vereadoras. Ex-vereadores. Sim. Então, obrigada, desculpe. E o mais, senhor presidente, muito obrigada por conceder a palavra. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, uma boa semana. Com a palavra, a vereadora Juju. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui hoje. Muito feliz, casa cheia, muito bom. Cumprimento também aqui hoje o vereador Messias, ao José Elias e a todos vocês que estão presentes aqui, a todos aqueles que vão nos assistir, uma boa noite. Hoje vou falar um pouquinho sobre as minhas indicações. E eu pedi uma indicação que foi feita para a gente poder terminar a estrada do cemitério Serra das Almas. Na última gestão foi feito um pedaço, e ficou faltando um pedacinho para a gente poder terminar. Então, eu gostaria muito que pudesse ser feito esse pedacinho lá, não é muito grande, é pequeno, então que a Secretaria de Obras possa ver esse pedacinho lá para a gente poder terminar. Também pedi uma melhoria lá no cemitério da Fazenda Santa Maria do Rio Grande. Mas por que uma melhoria no cemitério? Porque lá se encontram nossos entes queridos, gente. Então, quando chegam no dia de finados, muitas pessoas vão lá, porque lá encontra-se enterrado o Barão de Duas Barras, junto com a baronesa. Então é um túmulo até muito bonito, mas está muito defasado. A gente precisa de umas melhorias, que faça algumas melhorias lá no cemitério. Então, quando for possível, que seja feito. Eu também pedi uma indicação que fosse colocada uma iluminação pública em frente de todas as igrejas, sem denominações, todas, porque tem algumas igrejas nos distritos que estão escuras, então às vezes termina o culto ou termina a missa e as pessoas saem, está muito escuro, então que isso possa ser visto, as pessoas gostam de igreja, devemos, é o nosso dever, então que sejam olhadas com carinho, por esse lado. Quero deixar aqui um grande abraço ao coordenador do posto, Matheus, Ana Paula, que na semana eu estive lá, foi muito bem recebida, as coisas estão muito direitinho, tudo funcionando. Ainda faltam algumas coisas que a gente sabe que tem que ser com o tempo, mas a maioria das coisas está funcionando e o carinho que eles acolhem as pessoas, a gente quando anda na Irmã de Café, as pessoas se referem a eles com muito carinho, pelo acolhimento que eles dão às pessoas que chegam lá. Então deixo aqui o meu abraço a eles e a toda a equipe também de trabalho lá. Deixo aqui também o meu agradecimento ao prefeito Rildo e ao vice Hélio, juntamente com a Secretaria de Educação, a secretária Ana Lia, que mandaram alguns ventiladores lá para a escola de Doutor Elis. O prefeito esteve lá fazendo uma visita e ele viu que as salas lá são muito pequenas, apertadas, porque as crianças estão passando por muito calor. Sei também que outras escolas também estão precisando, mas graças a Deus a gente conseguiu essa solicitação e que ele possa atender todas as escolas que estão precisando, porque nossos alunos são nossos futuros, Deixo aqui o meu agradecimento e também deixo o meu agradecimento
aos amigos da Secretaria de Meio Ambiente que fizeram a instalação. Porque às vezes não adianta a gente ganhar alguma coisa para algum lugar e não ter como instalar, né? Então eles foram lá, fizeram as instalações, agradeço muito a eles aí também. Também agradeço ao secretário de Obras, Ronaldo, né? Junto com o Fabinho e toda a equipe dele, que a gente fez uma solicitação aqui na semana passada, depois da Câmara, eu e o Gabriel, que fosse feita, quer dizer, que fosse feito o término da limpeza lá na rua de Sábio, né? E ele disse que foi feita. Então, a gente agradece também, porque a gente pede, mas também temos que agradecer, tá? Então, eu deixo aqui meu agradecimento a eles. Falando aqui também sobre a merenda das escolas, que nesta semana falaram na página. Eu quero dizer que eu tive nas escolas do 3º distrito e que há merendas no depósito. Tanto em Serra das Almas quanto em Mascafé. Eu abri também o freezer. Não tinha muita carne, mas tinha. Eu creio que até hoje ou amanhã ainda dava. Então, eu peço também que vejam, né, essa situação para que a gente não passe falta. Mas que tem merenda, tem, tá, gente? Eu deixo aqui. E se alguém quiser ver, eu tenho fotos, eu tive na escola, fiz publicações, tá? E é muito importante a gente estar participando junto com as escolas, com o posto, com a comunidade, para a gente saber realmente o que está acontecendo. Porque às vezes alguém faz uma denúncia, fala alguma coisa, a gente tem que estar lá presente. Então, quando eu sei, eu vou lá, eu procuro saber, eu investigo, porque esse é o nosso dever, né? Nós estamos aqui para servir o povo. Nada mais a pena, agradeço, uma boa noite a todos. Presidente, você me permite? Sim. Vereador Juju, hoje eu estive na escola de Serra das Almas e eu preparei uma cena que eu não gostei, tá? As crianças, cheguei na hora da merenda e as crianças estavam comendo arroz com farofa e o freezer estava puro. Eu pude fiscalizar, tá? E já fiz a cobrança, já fui informado com a licitação, vai ter a dispensa, tá? Mas pedi com urgência para poder resolver isso, mas está zerado. A licitação vai ser dia 1º e a dispensa na quarta-feira. E vereadora Mônica, sobre o banheiro lá de Barros Passo, Sim. realmente está uma vergonha, né? Do lado da casa do ex-presidente Russo, né? E houve um mutirão lá esses dias aí, né? E a própria comunidade está cuidando, está lavando, limpou o telhado, e quando precisa de alguma manutenção, a gente está sempre lá presente. Mas reforçando também, né, o pedido, se puder fazer uma reforma lá, né, vai ser muito legal. E só para completar o meu discurso, eu também queria agradecer a Guarda, o pessoal da Saúde e o pessoal da Defesa Civil, os funcionários que prestaram serviço lá no Tirando Barro Espaço, tá, como apoio lá, tá bom? E o evento foi um sucesso. Vou estar protocolando, se o senhor presidente me autorizar, uma moção de parabenização a toda a equipe lá. Vereador. Vereador, isso é muito bom. A pessoa que chegou até mim hoje não me relatou isso, entendeu? Mas ótimo isso, eu acho que a gente tem que ajudar mesmo. Aqui não tem partido, gente, eu falo. 6 de outubro acabou a eleição, nossa bandeira que tem que levantar é a bandeira do município. Então, ótimo, parabéns para eles que estão. E tenho certeza que a prefeitura também vai poder chegar junto para terminar, fazer assim, um banheiro digno para as pessoas poderem usar. Sim, com certeza. Eu vou estar passando meu telefone para todos os vereadores que conferir a foto que eu tirei do freezer puro, tá? É só pedir o mesmo, só para a gente corrigir esse problema o mais rápido possível, porque são crianças. O vereador Carlos André, eu vi sua publicação, na mesma hora procurei me informar a respeito do freezer puro, conversei com a pessoa responsável. Tem escolas que tem carne sobrando, eles amanhã vão procurar remanejar onde tem, para poder colocar lá, não vai ficar mais sem, tá? E como o presidente disse, a dispensa vai ser feita agora com o máximo de urgência possível, tá bom? E eles se prontificaram na mesma hora de dar uma resposta do que o senhor investigou lá. Seu vereador, posso dar só um minutinho? Posso dar rapidinho a palavra? Só para terminar o discurso? Eu vou poder deixar aqui de agradecer hoje ao prefeito, ao vice e ao secretário, o Ronaldo,
porque eu vinha pedindo uma roçada lá para a estrada do Sumidouro, que estava já tomando conta, não tinha nem estrada, mas só mato. E hoje foi feito, então eu deixo aqui o agradecimento. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Com a palavra, o vereador Isaías Alves Nogueira. Vereador, eu estive na escola de São Gaidal, mas foi na terça-feira. E tinha um pouco de carne, não tinha muito. Eu creio que deu até sexta-feira. Com a palavra, o vereador Isaías Alves Nogueira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador presidente. Boa noite a todos. A sessão está gostosa, tá? Oi. A sessão está calorosa, assim que a gente gosta. Como um bom flamenguista que gosta do Maracanã, eu também gosto de plateia. É bom, né? A gente se sente melhor para discutir, para debater. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui de pé, trabalhando em prol do nosso município. Quero falar sobre as moções de parabenização. Primeiro, da nossa querida secretária de Educação, Lia, que vem desempenhando um papel muito importante no nosso município, que a gente sabe que tudo a gente depende da educação. Então, parabéns, secretária Lia, vem desempenhando um papel de excelência. A moção de parabenização também para a Giovana, nossa secretária de Assistência Social, também vem desempenhando um papel muito bonito, com hombridade, se mostrando preocupado com os mais humildes, com aquelas pessoas que realmente precisam. Então, parabéns também para a nossa secretária de Assistência Social. Bem, para quem acompanhou as redes sociais, né, no decorrer dessa semana, pode acompanhar a nossa luta com relação aos postes em meio ao asfalto. Já tem mais de 5 quilômetros de asfalto pronto e os postes estavam, graças a Deus, estavam lá no meio do asfalto, trazendo perigo para quem por ali passava. Quero agradecer ao nosso prefeito Rio, que se desempenhou nessa questão junto com a gente, nosso deputado André Correia, que foi solícito o tempo todo. No primeiro momento que eu mandei mensagem para ele se prontificou e nos ajudou nessa questão. Depois do trabalho pronto, aparece uma porção de gente que pediu, que fez, que aconteceu. Mas é assim mesmo. Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, para procurar culpado. A gente está aqui para procurar a solução. Então a solução já foi tomada, já tiraram os postos, e quero agradecer ao pessoal responsável pelo asfalto, que também nos ajudaram, fizeram um pagamento que eu achei muito desproporcional, presidente. R$ 146.900 para mover 5 postes. É o cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo. O senhor Getúlio e o Gelson se prontificaram na mesma hora, estavam aguardando o boleto para fazer o pagamento, a gente apertou para todo lado e eles fizeram o pagamento, e no outro dia a Emma foi lá para fazer o trabalho. Por que não fez antes? Se eles eram responsáveis por fazer o pagamento, por que não fizeram antes? Ficaram aguardando, esperando. Graças a Deus não aconteceu um acidente. Graças a Deus. Estamos livres daqueles postos. O problema é que o trecho de Sodelândia para Trajano, você não tem noção da quantidade de postos que vai precisar remover. Aí eu quero ver. Cada 5 postes, R$ 147.000. É brincadeira, né? Brincadeira. Mas vamos ver o que acontece. A vereadora Mônica, falando da capela, eu já fiz essa indicação já algumas vezes, já fiz novamente, já protocolei. E também, indicação estou repetindo para aumentar o cemitério, tanto daqui da sede quanto de Sodelândia. Vocês já estiveram lá, estão vendo a dificuldade e dentro das possibilidades para que o Executivo consiga aumentar os cemitérios. Eu quero, senhor presidente, fazer aqui uma moção de parabenização. Eu vou falar sobre ela, mas vou confeccionar, protocolar,
para a direção da escola de Itapera, a parte municipal, para Tatiana e toda a sua equipe que vem desempenhando também um trabalho excepcional, mas vem sofrendo com as redes sociais. São 3, 4 pessoas que não têm o que fazer, ficam tentando denegrir a imagem da escola na parte municipal. Então isso é inadmissível. Quem está acompanhando o trabalho dela sabe do que eu estou falando. Paulinha está aqui, sabe do que eu estou falando. É uma pena que existem pessoas que fazem isso, usam as redes sociais para fazer maldade, para tentar denegrir a imagem dos outros. É muito triste isso, mas essas pessoas sabem que a lei do retorno está aí e vai pagar pelo que faz. Você pode escrever isso. Não mais, senhor presidente, eu vou perguntar mais. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Que Deus os proteja, que Deus os abençoe. Com a palavra, a vereadora Isis Félix Bechara Fernandes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que estão presentes, a quem vai nos assistir nas redes sociais. Queria saudar aqui a presença hoje de minha mãe, saudar também a presença dos ex-vereadores e eternos vereadores de Trajano de Moraes, Messias e Elias Maria, bem como a todos os funcionários e aos assessores legislativos que estão hoje aqui nessa casa. Primeiramente, feliz demais por votar a favor do piso salarial dos professores. Já estava nervosa com isso, já tinha passado janeiro, fevereiro, mas graças a Deus chegou a essa casa. Depois eu não poderia deixar de atentar a minha pauta de hoje ao meu requerimento, onde na sessão passada dei a minha postura como contrário até então à obra que está sendo feita na Praça Nilo Peçanha, da demolição do coreto que tínhamos lá. Dei a oportunidade ao Executivo de fazer audiência pública, de se pronunciar nas redes sociais ou nessa casa. Infelizmente não tive resposta, então resolvi fazer em forma de requerimento. Agradeço a todas as vossas excelências por votarem a favor. Isso mostra que essa casa realmente não é situação nem oposição, e sim aos problemas que a população nos passa. Eu vi o pronunciamento do secretário de Obras, Ronaldo, nas redes sociais, logo depois que falei sobre isso. Inclusive queria parabenizar o Ronaldo, porque ele é um dos poucos secretários que nos atende e que nos responde quando não pode nos atender. Da pessoa dele, muito qualificada, estar de frente à Secretaria de Obras. Mas, no seu pronunciamento, ele disse que por uma questão de trânsito, que deu a entender que ia passar uma rodovia, uma rua no meio da praça. E eu queria deixar aqui de antemão a minha... Vamos falar sobre isso na audiência pública, que será feita dia quinta-feira, né? Dia 27, às 6 horas, aqui nesse plenário. Inclusive, eu convido a população que não estiver satisfeita com essa obra, ou que simplesmente não é questão de não estar satisfeita, só quer saber o que vai acontecer. A hora é agora, depois não vai ter mais como reivindicar. Então, é importante demais a população estar presente. Se fosse uma quadra de esporte coberta, inclusive, que não temos no nosso município, se for algum projeto que vá ser de benefício à população, eu sou favorável, mas uma rua, uma rodovia no meio da praça, eu não sou, e já de antemão já falo isso a vocês. Se o problema é o trânsito, o primeiro passo para sanar o problema é municipalizar o trânsito de Trajano de Moraes, porque nós não temos código de trânsito. Então, o que o Executivo tem que fazer? Fazer um código de trânsito, a partir desse momento sinalizar, porque para quem não sabe, não pode ter sinal na cidade, e ali em Biúca, no trevo de Biúca, precisa muito, inclusive foi ali que a gente já infelizmente tivemos perdas, né? E acidentes gravíssimos. A partir do momento que você tem o código de trânsito, você consegue sinalizar a cidade, você consegue mudar ruas que precisam ser de mão únicas, que não são em Trajano. Você consegue ir a algumas ruas que estacionam um carro no lado direito e no lado esquerdo, fica complicado a passagem, botar somente para estacionar num lado da rua. Então, fazendo esse código de trânsito já melhora 70% do trânsito de Trajano.
edita o Código de Trânsito, depois disso, aí sim, a gente senta e a gente vê quais as obras que tem que ser feitas para melhorar o trajeto e o trânsito de Trajano. Agora, colocar uma rua no meio da praça, tendo em vista que está literalmente no meio de duas escolas, uma estadual e uma municipal, eu tenho certeza absoluta que não é um bom projeto. Eu, como vereadora da sede, confesso que eu fiquei me sentindo imponente durante essa semana porque não me responderam. E a gente faz o quê? A gente responde o quê para a população? Sendo cobrado todos os dias nas redes sociais e na rua, porque eu ando a pé, eu estou na rua o tempo inteiro com todo mundo. O que a gente faz? Isso virou o quê? Quintal de casa, que a gente faz o que a gente quer sem ouvir a população? Eu acho que não é bem aí que Trajano tem que acontecer, né? Sem ataque, inclusive, à pessoa do Rildo, pelo contrário, tá, gente? Eu respeito muito o Rildo, ele foi vereador com meu pai há muitos anos, hoje foi eleito democraticamente pela vontade popular a ser prefeito dessa cidade. Se eu, como vereadora, como cidadã e como jovem, torcer para um mau governo, então eu não amo minha cidade. A questão aqui não é essa. Inclusive, também queria ressaltar a presença de Paulinha nessa sessão, filha do prefeito. Muito bom, como filho, estar representando o executivo. Espero que leve essa situação a Rildo para ele comparecer nessa audiência que vai ter na quinta-feira como prefeito, que eu acho que isso vai ser muito importante para a população. Enfim, eu vi alguns ataques nas redes sociais, porque isso é normal, né, gente? Isso aqui é um parlamento, existe a democracia, graças a Deus por isso. Quando a gente se mantém em alguma linha, não tem como agradar todo mundo. Só que eu queria dizer a essas pessoas, e a maioria delas, porque eu tirei um tempo, eu perdi um tempo para ver quem eram, de onde eram os ataques, e a maioria eram pessoas que estão nomeadas no governo hoje. Eu até entendo que a gente tem um lado político, a gente tem que ser governacionista. Eu concordo com isso. Só que como o discurso do vereador Carlos André foi muito feliz em suas palavras hoje, em relação ao que o vereador faz. Eu não estou aqui atacando ninguém. Atacar é muito diferente. Eu não estou aqui batendo em ninguém. Bater é muito diferente. Eu estou aqui cobrando o que a população me pediu. Porque, gente, abre uma Constituição no Brasil. Eu estou aqui para fiscalizar. Não só fiscalizar, como legislar, né? Como a gente faz. Então, se alguém chega perto de mim, que seja uma pessoa, uma única pessoa, e me peça para levar uma pauta dessa casa, eu vou trazer. Quem dirá quando se é um turbilhão de pessoas? Porque quem está aqui hoje, acredito eu, que devem assistir às redes sociais, estão vendo que a população de Trajano não está nada feliz com essa obra. Obra essa que a gente não sabe nem o que vai ser. Então, eu queria dizer o seguinte: se for uma quadra esportiva, ok, eu vou lá e vou me retratar nas redes sociais. Gente, olha só, antes eu não tinha ainda acesso ao projeto, que volto a repetir, acho isso uma falta de respeito com essa casa, porque toda obra grande, essa casa deveria ser avisada, porque aqui está os representantes de toda a população. Rildo ganhou com os votos dele, mas aqui não, aqui está o voto da população inteira, de A a Z, nos 9 vereadores. Então eu acho que essa casa, eu vou voltar a repetir como toda a sessão, eu clamo por respeito a essa casa legislativa. Eu vistoriei o posto de saúde de Sodrelândia, o posto de saúde de Itapera na sexta-feira. O de Itapera está em boas condições, graças a Deus. Depois eu vou fazer até as minhas indicações. Mas o posto de saúde de Sodrelândia está em situação de calamidade. Aí eu vou perguntar a vocês: que obra é mais importante hoje no município? A obra do posto de saúde de Sodrelândia, que atende uma comunidade do quarto distrito, ou a obra do coreto na praça, que simplesmente vai lá e pega a demolição sem ter um projeto apresentado para a população? Cartão postal da cidade. Vieram me falar que nessa obra vai ter também a demolição da ponte.
acontecer ali, mas já demoliram o Coreto. Então, eu convoquei essa audiência pública para a população ter a oportunidade de discutir sobre esse assunto e para o Executivo também ter a oportunidade de mostrar o projeto que vai ser feito. Porque se for bom, a gente acaba a discussão. Ninguém aqui está querendo confete. A gente aqui está querendo cobrar o que é patrimônio nosso. Porque a praça, os postos de saúde ou qualquer bem patrimonial desse município não é de Rildo, não é de vereador, é do povo de Trajano de Moraes. Eu estou sendo muito cobrada também nas redes sociais em questão do hospital. Estou vendo aqui 4 funcionários de excelência, né? A Patrícia, ex-funcionário, muito bem. Ex-funcionário, eu falo com pesar, tá? Você pode ter certeza disso. Ex-funcionários, porque conheço todos os 4 e sei da competência de todos os 4. Eu me disponibilizei a sentar com a diretoria do hospital, porque eu quero saber. Carlos André foi muito feliz também, porque eu também coloquei isso na minha pauta de hoje. Eu quero saber o critério de demissão, eu quero saber o critério de contratação, e eu vou lutar e eu vou cobrar pelos direitos de vocês, para vocês receberem, porque vocês trabalharam. Isso não existe. Tá? Sobre a questão da merenda, que eu vi a página Trajano Notícias, que me marcou até agora, um pouco antes da sessão, sobre a licitação dos 2,5 milhões. O presidente dessa casa, assim, quando eu cheguei, me informou que haverá dispensa na quarta-feira, muito importante, porque eu estive na escola de Sodrelândia, conversei com a diretora Manuela, e no dia não tinha carne. E eu não fui às redes sociais alarmar, porque estão falando que eu quero confete, mas eu não fui às redes sociais alarmar, eu vim a essa casa procurar o que tem que ser feito. Agora vocês imaginam se eu começo a querer alarmar as coisas em Trajano, né? Mas enfim, vista a urgência que algumas escolas não têm mais carne, graças a Deus aí eu tenho certeza que a gente vai estar, população, fiscalizando as licitações, bem como as dispensas e bem como também as escolas, para ver se realmente estão sendo no cardápio dos alunos. Inclusive eu queria também pedir ao Executivo, que eu estou falando de escola, para que seja resolvida a situação das turmas que estão juntas. Ou seja, eu fui na escola de Sodrelândia porque me falaram nas redes sociais, eu fui fazer a vistoria, e Manuela, ela me passou que realmente está acontecendo isso. O 3º, 4º e o 5º ano estão tendo aulas juntas com uma única professora. Agora eu quero perguntar a vocês, como que uma professora ensina 3 séries de níveis diferentes em uma só sala? E para piorar a situação, ainda tem um aluno autista com laudo, mas não tem mediador. E por lei, cada aluno com laudo precisa ser assistido por um mediador dentro da sala de aula. Então, eu queria pedir para que isso também seja resolvido. Infelizmente, a vereadora Mônica fez uma moção de pesar a uma pessoa muito querida, inclusive também conheço, de Sodrelândia, e disse que veio a Trajano, não aguentou, faleceu ali na frente do Country Club. Mais uma vez a importância das ambulâncias em todos os distritos. Porque creio eu que ela não teve socorro imediato, tendo em vista que deve ser carro particular. Não, não é defendendo não, mas teve sim, veio carro particular na mesma hora que ela foi de casa, andando. Mas o carro foi da prefeitura? Não, mas tem carro particular. Errado, gente. Errado. A vereadora, ela veio apenas por uma consulta, ela estava só com uma respiração mais ofegante. Ela entrou no carro, andando. Entendi. Então tá bom, eu retiro o que eu disse, mas não retiro a reivindicação. Tudo bem. Das ambulâncias. Ela não precisa de socorro de ambulância. Ok, vereadora, obrigada. Mas eu tenho certeza que é de extrema necessidade, porque 1 segundo salva uma vida. E ainda mais em localidades que a gente tem que pegar a estrada de chão para chegar ao hospital. Enfim, gente, ao pessoal que está falando aí na internet coisas que não tem que falar, quer que a gente pare de cobrar dentro dessa casa, é só andar na linha. É só colocar remédio no posto, é só colocar dentista no posto que está precisando, fisioterapeuta, entendeu? É só ter merenda nas escolas, é só os exames não demorarem mais de 3 meses para serem atendidos, conforme era no pleito anterior e continua da mesma forma. E eu cobrava assim. Quem tem problema de memória, vá ao meu Instagram e veja os meus vídeos antigos, ou venha a essa casa, porque a lei de transparência dá para você ver todos os projetos de leis e indicações que todos os vereadores aqui protocolam
o arroz com feijão, porque é isso que a população precisa. Depois, faz o extra. Porque se isso for feito, gente, eu vou aplaudir de pé, eu saio até na foto junto. Agora, enquanto tiver maus feitos, eu vou estar aqui cobrando. Sim, porque eu, aqui dentro, não represento o governo. Eu represento a população inteira, os meus eleitores, e bem como a população inteira de Trajano de Moraes. Muito obrigada a todos, sou presente por hoje é só, espero que eu não tenha estendido meu horário. Boa noite a todos e uma ótima semana com a graça de Deus Nossa Senhora. Com a palavra, o vereador Guilherme Laje Fernandes Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite, público presente. Como os outros vereadores falaram, muito bom ver essa casa cheia. Queria saudar em especial a presença do ex-vereador Messias e do senhor ex-vereador Elias Maria. E hoje eu gostaria também de tocar novamente no ponto da praça. Acho que isso foi muito feliz nas palavras dela. E que é muito importante, sim, essa audiência pública, que acontecerá quinta-feira, às 6 horas da tarde, aqui no plenário. Aproveito, convido todos vocês para participar. E também queria falar, em relação a isso, que, segundo o vídeo do nosso secretário de obras, o Ronaldo, quero deixar bem claro aqui antes, que nós não estamos falando nem nada sobre a competência do Ronaldo, que eu acho que a competência dele é indiscutível, todos nós aqui concordamos com isso, mas sim sobre o vídeo que ele postou nas redes sociais em tom de é um vídeo informativo. Nesse vídeo ele falou sim um pouco sobre a obra e também disse que tem a possibilidade de passar uma rua no meio da praça. Desde a semana passada eu falei sobre esse caso, falei sobre os prós e contras e de antemão adiante conversei com todo o comércio, conversei com todos os taxistas que, na minha opinião, não só eles, todos nós vamos ser afetados, se caso for verdade, mas eles vão ser os principais afetados pelos seus pontos de comércio, pelas suas lojas, e acredito que todos eles tiram o sustento dali. Isso é uma coisa muito séria. Apostar com nossas fichas sobre nossas responsabilidades é uma coisa muito séria. Agora, apostar sobre as fichas dos outros, do meio de vida que eles tiram, é mais sério ainda. Então hoje, de antemão, eu me coloco contrário, se esse for o caso, de passar uma rua no meio da praça, e além de me colocar contrário, acreditando muito no diálogo e acreditando muito em palavras e conversas, me coloco à disposição para debater com qualquer vereador ou com qualquer pessoa que queira argumentar, dizendo que vai ser melhor isso para Trajano. Me coloco à disposição para fazer isso. Também gostaria de da frase do comércio eu falei, gostaria de falar sobre o sentimento de hoje que nós tivemos aqui na votação sobre a atualização salarial dos professores. Sinto muito orgulho e muito honrado de votar favorável, porque os professores, acho que nenhum de nós tem dúvida, são mais do que merecedores, vieram, cobraram e graças a Deus estão tendo seu direito agora repassado. Também gostaria de pegar esse gancho, falar sobre a Lei Ordinária de 29 de dezembro de 2026, especificamente do artigo 66, que é o artigo da revisão geral e anual dos servidores públicos municipais, que fala assim: servidores públicos e municipais, face a sempre no dia 1º de fevereiro, observando as perdas salariais de acordo com a inflação. O que isso quer dizer, gente? É que o nosso servidor, todo ele tem o direito de ter o salário corrigido todo dia 1º de fevereiro. Infelizmente, não é só desse governo agora, mas dos governos anteriores também. Isso não vem sendo feito. E eu gostaria de falar sobre a importância da valorização do nosso funcionário. Não sou contra cobrar o serviço, está mais do que certo, mas tem que cobrar e também tem que fazer por onde e pagar o direito que está na lei. Também gostaria de falar nesse sentido sobre a lei e sobre reconhecimento. Acho que é público notório, todos nós estamos vendo direto aqui no centro da nossa cidade, os guardas municipais, além de fazer a função de guarda municipal, também estão fazendo a função auxiliando o trânsito. Queria dar parabéns a todos os guardas, mesmo eles não tendo essa habilidade, não tendo esse curso, não sendo capacitados para isso, estão desempenhando um papel de excelência. Ressaltando isso, eu gostaria de falar também da importância do repasse de 30%, que todos eles têm direito sobre o risco de vida e periculosidade. Infelizmente, aqui no nosso município, hoje a guarda municipal só recebe 15%, tendo em vista que todos os municípios vizinhos pagam no mínimo 30%.
tem vizinho que paga até mais do que isso. Então, acho que isso é o mínimo e é o básico de reconhecimento para esses guardas municipais que estão fazendo tanto por nós todos os dias. Também queria parabenizar todos os trilheiros lá de Barra do Espaço, que, como o meu amigo Carlos André disse, que a festa foi um sucesso. Todos, eu, Carlos André, minha amiga Flávia e mais algumas pessoas que estiveram presentes lá, podemos acompanhar e falar que realmente foi um sucesso, surpreendeu todos nós, tanto as pessoas da organização, tanto eu que fui lá no público para assistir. Também gostaria de tocar uma ponta importante que meu amigo Carlos André tocou aqui no início da fala dele, dizer que ele foi muito feliz nas palavras hoje, e dizer aos ex-funcionários do hospital que nós temos sim perguntas ao hospital, temos sim perguntas à atual gestão, que o mínimo que nós precisamos e merecemos é o esclarecimento sobre as coisas que nos aconteceram. Então, gostaria de informar para vocês que vocês não estão sozinhos nessa. Eu, e acredito que mais vereadores dessa casa, estamos dispostos a cobrar e passar de transparência tudo que aconteceu no hospital para vocês e para toda a população. Que é o mínimo que o povo merece, que é o respeito e a transparência e os direitos trabalhistas garantidos. No mais, gostaria de agradecer o uso da fala aqui para o seu presidente e desejar uma boa noite a todos. Presidente, só uma pergunta rapidinho. O senhor sabe quem é o presidente da comissão do Conselho de Merenda Escolar? Não. Alguma Vossa Excelência que sabe, dos novos colegas vereadores? Então a gente precisava dessa informação para a gente também estar em cima, né? Porque eles têm que fiscalizar, né? Sim, vamos procurar saber. Sobre o requerimento, vou protocolar amanhã sobre o hospital, eu convido a todos os vereadores para assinar junto, se for do interesse. Requerimento sobre o hospital. As informações. Passa para os vereadores para serem analisados. Com a palavra, o vereador Gabriel Souza Furtado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, população presente. Boa noite para quem vai nos assistir mais tarde. Hoje eu gostaria de começar minha fala parabenizando o prefeito Rildo, junto com a sua equipe, e a secretária de saúde com a mesma. Na semana passada foi falado a respeito de uma licitação de medicamento. Procurei informações. A licitação de medicamentos de farmácia básica foi finalizada. O empenho já foi entregue aos fornecedores. No prazo máximo de 10 dias, nós vamos ter medicamentos em todas as farmácias do município. Hoje, infelizmente, na série, porque para ter nos postos de saúde, a gente precisa ter farmacêutico em todos os postos, vai ser estudado para ver se há possibilidade de colocar ou não isso. Mas eu quero parabenizar a secretária que em 3 meses, menos de 3 meses, conseguiu colocar uma licitação de medicamento para rodar. Nós passamos o ano passado todinho sem uma licitação de medicamento. A população ficou o ano passado todinho sem medicamento. Em apenas 3 meses, graças à dedicação da secretária, junto com a sua equipe, do prefeito, que pediu emergência nisso, nós vamos poder atender a nossa população mais carente com medicamento nos postos. Isso é de muita importância. Eu quero ressaltar para vocês aqui que hoje o Trajano de Moraes recebe R$6 mil do governo federal para a compra de medicamento. Nós temos 10 mil habitantes. A prefeitura ele arca com todo o custo. Eu quero ressaltar para vocês também que, infelizmente, na gestão passada, nós não tivemos nos postos de saúde do distrito funcionando igual está hoje. Eu posso dizer que eu fui, graças a Deus, com nossos colegas, visitar. Hoje nós temos fisioterapeuta em todos os postos de saúde, atendendo. Não só no posto, mas em domicílio. Em Trajano de Moraes, nós temos cerca de 80 atendimentos de fisioterapias diárias no posto de saúde.
Há quanto tempo a gente não tinha isso? A gente tem fisioterapia no hospital, coisa que nós nunca tivemos. Hoje no hospital, nós fazemos exames que nunca foram feitos. Vou passar um número para vocês. Que no município, só em fevereiro, foram feitos 216 exames de imagem. A colonoscopia, que era feita longe do nosso município, está sendo feita no hospital. Nós tivemos 1.411 exames de sangue realizados no município. A endoscopia começou a ser realizada no hospital. Nós tivemos 1.380 exames de raio-x feitos no hospital. Nós tivemos 24 cirurgias feitas no hospital. Nós tivemos 12 cesáreas feitas no hospital. São menos de 3 meses de governo. Sabemos que temos muito para melhorar. Mas a saúde de Trajano, como eu falei no meu primeiro discurso, que estava na UTI, ela já começou a respirar sem aparelho. E isso muito graças ao prefeito Rildo e à secretária de saúde, Janaína. Muito se pergunta por que foi escolhido o Hospital de Cantagalo para poder receber os pacientes de Trajano de Moraes. Sabe por quê? Porque antes era levado lá para São Francisco de Itabapuã. Olha a distância. Hoje nós temos UTIs à pronta espera para acolher pacientes de Trajano de Moraes. Ano passado, Trajano de Moraes não fez um exame pela PPI, exame gratuito. Nós já tivemos 6 cintilografias e 26 exames de imagem feitos gratuitos. Ano passado eles não tiveram capacidade de fazer um. Hoje nós temos 3 assistentes sociais atendendo na saúde. Foi solicitado uma nova unidade de estratégia da saúde familiar por conta da quantidade de munícipes que nós temos no centro. O prefeito está pensando sim na população. Devemos começar pela saúde, porque um povo com saúde, ele consegue correr atrás para trabalhar. Então o mínimo que nós... Eu quero deixar claro, estamos fazendo a nossa obrigação, mas estamos fazendo coisa que há anos não foram feitas. Foi solicitado um SAMU para Trajano. Foi solicitado há bastante tempo, mas o prefeito está correndo atrás, porque a gestão anterior não teve capacidade para isso, infelizmente. Então, gente, a gente vem mostrar com números que sim, a saúde está começando a funcionar. E sim, temos muito a trabalhar. E podem ter certeza que o prefeito está correndo atrás junto com a secretária. A gente fica muito triste, sim, e ver funcionários que trabalharam, deram a vida pelo hospital, não terem seus direitos pagos. Mas, infelizmente, as gestões anteriores não fizeram o repasse dos direitos de vocês. Infelizmente, o prefeito quer sim arcar com isso. Ele está buscando solução, porque infelizmente ela assumiu a prefeitura dia 1º de janeiro. Esse repasse já não está sendo feito desde lá de trás. O vereador Carlos André disse, eu também, vereador, concordo plenamente a gente pedir tudo que foi feito ano passado. O senhor tocou num assunto que é de suma importância, que eu já tinha notado aqui, com relação ao gasto de combustível.
Ano passado a gente gastava em média 420 mil reais de combustível. Esse ano, em 84 dias, nós gastamos aproximadamente 200 mil. Então, tudo que o prefeito Rio diz com relação à economicidade, eu tenho certeza que ele está cumprindo. Gostaria de falar sobre 8 obras que já estão lideradas em Trajano de Moraes. Nós temos 35 pedidos de obras. Trajano de Moraes vai ter mais obras no mandato do prefeito Rio do que já teve na história dos outros prefeitos. Pode ter certeza disso. Hoje nós temos a Escola Estadual Alfredo Lopes. Eu me encontrei com os responsáveis pela obra, com o responsável pela empresa. Eles garantiram que vão colocar mais funcionários para que a obra possa andar a todo vapor. Podem ter certeza disso. O prefeito Rio pediu, nessa visita desses funcionários que estiveram aqui na quarta-feira passada, e eu tive o prazer de conhecê-los e conversar com eles, a tapagem da quadra, que é de suma importância para as crianças. Eles visitaram a obra da quadra do Pombal, que eu fiz uma reivindicação aqui há 2 sessões atrás, com relação à obra da quadra do Pombal. Ela está liberada. Eles vão começar no máximo daqui 20, 30 dias. O prefeito Rio pediu a tapagem da quadra, porque ele viu que é de suma importância para as crianças que frequentam a escolinha, que lá no bairro nós temos. Ele viu que ele seria um espaço onde as crianças da escola poderiam usar e os moradores e as crianças do bairro também. O prefeito Rio pediu, porque viu que há uma emergência nisso. Vai ser feito um estudo para ver se tem condições da derrubada da arquibancada ou não. Preste atenção, gente, vai ser feito um estudo. Ninguém vai chegar lá demolindo nada, não. Um estudo para que seja implementada uma academia, que eu acho que é de suma importância ter no bairro, visto que nós temos vários idosos, nós temos pessoas que fazem esporte e está do lado do centro esportivo. Então acho que é de mais importância do que a arquibancada que lá se encontra, porque eu posso falar, porque eu sou morador de lá, que não é utilizada para nada. O prefeito também conseguiu a reforma na quadra de Bairro dos Passos. O prefeito pediu, e já está liberada, a reforma da quadra de Serra das Almas e a praça que ele se encontra. O prefeito pediu, e já está autorizado, a reforma da praça e da quadra de Monte Café. Em Serra das Almas vai ser efetuada a tapagem da mesma também. E nós temos mais 28 obras pedidas pelo prefeito Rio. Nós também tivemos visitando os postos de saúde, vereadora. Eu concordo com Vossa Excelência que a maioria dos problemas dos postos de saúde de Trajano de Moraes hoje é estrutural. Foi passado para a secretária, nós ainda temos que ir lá, juntamente com o vereador Carlos André Guilherme, ainda não passamos, mas é de conhecimento dela que precisa sim ser feita uma reforma em todos os postos. Podem ter certeza que vai ser feito. Só um minutinho, só para me perder. Então, com relação ao atendimento de médico, nós temos em todos os postos, fisioterapeuta em todos os postos, dentistas já começou a ser atendido na maioria dos postos. Mas lembrando, nós temos inúmeros problemas em Trajano de Moraes. Só quero deixar claro, os problemas não começaram dia 1º de janeiro. O prefeito está ciente e podem ter certeza que serão resolvidos os problemas. Com relação à obra da praça,
Nós vamos ter audiência pública e vai ser esclarecido para a população o que vai ser feito, o que não vai ser feito, mas como eu disse na sessão anterior, nós precisamos urgentemente recuperar a vontade de frequentarmos a Praça de Trajano de Moraes. Do jeito que estava, não tinha como ficar. Quando chovia embaixo do coreto, enchia de água, os banheiros voltavam esgoto para dentro do banheiro. Então, infelizmente, não tinha como ficar do jeito que estava. O que vai ser feito lá vai sim ser benéfico para a população de Trajano de Moraes. Podem ter certeza disso. Eu gostaria de finalizar parabenizando ao esforço de todas as secretarias que hoje estão funcionando, todos os secretários e funcionários, porque o trabalho está sendo árduo demais. Estamos sofrendo várias críticas com apenas 80 e poucos dias de governo, mas isso é natural. Isso é natural, é uma democracia, como a vereadora disse. Eu acho importante a crítica quando ela é construtiva. Acho importante a gente ter redes sociais, haver debate, mas vamos analisar o cenário que foi encontrado em Trajano de Moraes, um cenário devastador, que o prefeito encontrou muita dificuldade e está colocando a casa em obra em cima. Podem ter certeza disso. No mais, uma boa noite a todos. Meu muito obrigado. Boa semana. Com a palavra, o vereador Daniel Rezende Fagundes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes e a quem vai nos assistir em casa. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui exercendo o nosso papel. Olhei aqui, senhor presidente, para que todos os vereadores e todos que aqui estão presentes tenham conhecimento do que está acontecendo. A PREV Trajano foi criada na Lei Municipal 233 de 2 de 8 de 1993, possuindo autonomia administrativa e financeira. As normas gerais de organização, financiamento dos regimes de previdência social estão dispostos na Lei número 9.707 de 1998, portaria 1467/2022, na Lei Municipal 624/2006. Foi criada em 93 e em 2006 foi feito uma nova lei. Foi então ex-prefeito Sérgio Gomes que mandou para a Câmara Municipal. O exercício 2024 da PREV Trajano apresentou o déficit financeiro acumulado em ordem de R$ 5.028.588,36. O déficit atuarial apurado no mesmo exercício, através da avaliação atuarial incluída no mês de fevereiro de 2025, é da ordem de R$ 359.500.513,84. Implantou um plano de custeio atuarial. Todavia, os valores representados na lei foram repassados para a Trajano. Ao longo dos últimos anos, foi formalizado com a Prefeitura diversos acordos, confissões de dívidas, originalizados e repasses de contribuição patronal e aportes previstos na avaliação atuarial que não foram repassados à PREV. Os valores dos parcelamentos, obrigação parcelados em aberto da PREV de Trajano são os seguintes:
O descumprimento dos parcelamentos ao longo dos anos obrigou a Prev a utilizar recursos investidos para complementar recursos destinados ao pagamento dos aposentados e pensionistas. O saldo do investimento da Prev em 31 de 12 de 2024 totaliza uma importância de R$ 10.973.352,05. Enfim, a Prev de Trajano de Moraes está quebrada. Responsáveis: vários que passaram por essa administração pública. Se você avaliar, tem lá atrás um responsável que criou e mudou, que era do INSS, passou para a prefeitura. Infelizmente, muito dinheiro, cresceu o olho e causou essa situação que, infelizmente, os funcionários, né, da prefeitura, só Deus sabe o que vai ser futuramente. Mas, respondendo ali a pergunta do vereador Carlos André sobre o calendário, não tem previsão de um calendário, porque infelizmente, como que se faz um calendário com uma situação dessa? A prefeitura está pagando, já pagou, o prefeito Rio já pagou o mês de janeiro e mês de fevereiro a Prev. Um mês, a contribuição, salamento, mais de 2 milhões. Então, realmente é difícil se criar nesse momento qualquer situação. Primeiro tem que se pagar, senão ele entra na... Só para não perder o raciocínio. Senão ele entra na responsabilidade fiscal. Bem, sobre o subimposto, vereador, realmente não existe subimposto por 5 há muitos anos. Mas, deixa a Vossa Excelência, se quiser fazer um requerimento pedindo à Prefeitura para recuperação do posto na localidade, Vossa Excelência pode fazer e seria uma boa oportunidade a gente novamente ter o posto lá. Mas fica à disposição de Vossa Excelência. Bem, sobre a situação aí que estou vendo nas redes sociais, nas páginas, sobre a questão do boleto. Bem, até então, o vídeo que eu vi do secretário Ronaldo, o que eu entendi, se eu estiver errado, cada um tem a sua interpretação, ele quis dizer, no meu entendimento, que não seria construída uma rua. Ele quis dizer o seguinte: com aquele espaço que estava se ganhando naquele momento, da demolição do posto, ajudaria o movimento do trânsito. Por exemplo, hoje estava um caos, quem viu ali, porque estavam mexendo na rua do restaurante. Então, eu entendi dessa forma, tá? Eu entendi dessa forma e acredito que assim deve ser. E ele fez todos os procedimentos legais. Tirou a RT, a mão de obra foi da prefeitura, não teve empresa, enfim. As coisas em Trajano, infelizmente, a eleição acabou. Mas a política continua. Agora já vi que estão apostando que vão demolir a ponte. Gente, vamos dar uma segurada nas coisas, as coisas precisam ser esclarecidas, as coisas precisam ser... Vamos julgar depois. Deixa o prefeito apresentar, né, o que vai ser feito ali. Eu acredito que foi nos passados, eu acredito que tem 3 projetos ali para apresentar à população, que vai ser mais viável à população. Eu até dou um conselho, né, e aproveitando aqui falando, que seja feita a Paixão de Cristo ali na praça. Né? O espaço parece muito bom, o carnaval. Então, porque o carnaval foi feito ali, todo mundo pulou, todo mundo comemorou, e ninguém lembrou do Coreto. Que até então o Coreto estava lá. Banheiro não podia ser usado. Muito. Lá era usado Detran e biblioteca. Teve que deixar de ser usado porque não tinha condições nenhuma. Era água no meio dele. Tem a falta de acessibilidade. Enfim, o Coreto estava sendo usado como secretaria, apoio à secretaria. E ali, às vezes, havia reuniões, enfim. Tá. Qual é o patrimônio, tudo muito triste. Mas então, eu estou preocupado. Eu moro há 42 anos em Montezinho.
desde que eu me entendo de gente, aquela estrada lá é de chão. Será que é patrimônio cultural? Será que a gente não vai receber um asfalto? Tem coisas que precisam ser modernizadas. Vamos esperar para ver. Se ele construir algo realmente que seja ruim, beleza. Aí vamos junto, estou junto para cobrar. Ah, isso não pode ser desse jeito, mas vamos esperar. O pessoal não está dando tempo, porque aqui está trajando, tudo está se virando política. Ah, não ganhou a eleição, vou meter o cacete, vou fazer, vou inflamar, vou botar na rede social. Estou nem preocupado que estão botando na página, quero trabalhar, porque se eu tivesse preocupado que estavam botando na página de mim lá atrás, eu não tinha tido 517 votos. A realidade é essa. A gente toma cacetada, a gente toma pancada. O importante é o seguinte: a gente faz o nosso trabalho, eu continuo fazendo o meu trabalho, eu continuo conversando com as pessoas. Muito bom ver o nosso pedido sendo atendidos, como por exemplo, o posto de saúde, o fisioterapeuta, o médico. Graças a Deus, futuramente, um aparelho de ultrassom com o dinheiro já está na conta da prefeitura, já vai ser licitado de 319 mil. Então, tipo assim, vamos acalmar, gente. Está todo mundo eufórico, ainda tem 3 anos e pouco aí para a eleição. Vamos todo mundo acalmar. Hoje eu recebi a notícia que tem 3 caminhões sendo recuperados, estão praticamente prontos. Então vamos falar das coisas boas que estão acontecendo no município. Foi falar da gasolina, o Gabriel falou, teve uma economia. Parabéns. Mas aí estão pegando só o foco de um poder, e estão esquecendo as coisas boas que está acontecendo no município. Então, assim, é muito fácil só a gente criticar. A gente também tem que pegar as partes para elogiar. Sobre a questão da escola, eu costumo dizer o seguinte: eu ando nesses 8 anos de mandato, que eu estou no terceiro agora, eu costumo visitar muito os locais. Às vezes eu nem posto, porque, primeiro, porque eu sou nascido, criado, acho que tem coisas que não precisa ser postadas. Mas, enfim, fui nas escolas merenda, pelo menos algumas escolas que eu fui, estou entrando no assunto da merenda. E é o seguinte, eu vi a publicação do vereador Carlos André, e eu me preocupo, porque eu tenho, meu irmão trabalha na Secretaria de Educação aqui, e na mesma hora eu entrei em contato com ele, né? Falei assim, ó, tá acontecendo. Então tinha assim, 17 quilos de carne que chegou para aquela escola de Serra das Almas, para 6 dias letivos. São 95 gramas de carne moída por aluno, 70 de carne comum e 125 de frango. Então foi feito um cronograma para nutricionista. Não, falando isso, falando, não existe a comissão, o próprio nutricionista que responde pela merenda da escola. Não tem na comissão, tá? Então, enfim. Conselho, né? Então, tem que ser criado então, vamos dizer, se a nutricionista ela faz um balancete do que vai ser gasto, a diretora tem que fazer aquele trabalho equilibrando a situação para que tenha o uso da merenda. Ah, acabou, beleza. Eu acho que cabe o diretor, secretário, por favor, infelizmente a merenda acabou, a carne acabou, né? Dá um toquezinho. Se está faltando, professor de tal lugar, diretor de outra escola, por favor, você tem vou me ajudar com uma merenda aqui, acabou na minha, outra tem sobrando. Bem, acho que está muito fácil resolver isso, mas todo mundo é só partiu para aqui, que aqui que é bom, aqui que não sei. E assim, a euforia de quem votou contra, ou quem votou a favor, aí fica esse debate, fica uma página batendo em um, batendo no outro, usando. O problema é o seguinte: vamos dialogar primeiro, porque cada um tem pensamentos diferentes, nós sabemos dificuldades. Eu acho que cada vereador que aqui está sentado sabe da sua responsabilidade, sabe do seu compromisso. Então eu acho que cada um tem que fazer o seu trabalho, vamos dialogar. Procura o prefeito ali. Prefeito, independente da oposição, contra. Prefeito, estou com problema lá. Todos têm acesso a todos os secretários aqui. Todos têm acesso. Políticos e como amigos. Porque acredito que nenhum secretário aqui é inimigo de ninguém. Então todos têm acesso. Vamos chegar lá, vamos sentar, vamos passar a situação. Às vezes resolve,
Aí a partir do momento a gente vai para a internet, a gente bota, a gente cria um desgaste. Uns bate palma, outros acham ruim, e a gente fica expondo as situações que são desnecessárias. Então, assim, eu peço encarecidamente que possamos ter mais diálogo. E responsabilidade, todos nós temos, para encerrar, todos nós sabemos. O vereador Carlos André falou, estudou. Eu, quando ganhei a primeira eleição, e o vereador, se eu fosse olhar algumas coisas para trás, nem vereador eu seria. Se a gente for fazer o pé da letra, a gente prejudica muito a população. Posso garantir isso a você. Prejudica muito a população. Então, moro 45 quilômetros, estou posto a ajudar a população, não tem portão na minha casa, qualquer hora que chegar vai ser atendido, qualquer hora que chegar tiver necessidade, não só como vereador, mas sim como pessoa, como uma pessoa comum. O trabalho tem que continuar. O prefeito Rio mete bronca, tem o meu apoio, tem o apoio de grande parte da população, porque muita coisa naquela página lá, tem gente que fica perdendo tempo para botar lá como se nem tanta coisa está recebendo aquilo lá. Aquilo lá é só a gente repetindo, vou lá botar, aí vai lá e critica. Aí, então, nem tanta coisa assim é. Mas é trajando sem trajando. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Presidente, se me permite? Sim. Vereador Daniel, se todos os colegas vereadores puderem fazer uma indicação ou um requerimento para voltar ao posto de saúde de Ponte Zico, eu estou à disposição. Mas eu só pedi, só para fazer uma correção em relação a uma nomeação, né, no subposto de Ponte Zico. Se não existe posto, por que está tendo essa nomeação lá? É um contrato fantasma? O que é? E eu, como vereador, eu estou aqui para poder fiscalizar, não estou aqui para atrapalhar ninguém. Eu recebo uma reclamação, tá? E eu vou ver se está certo ou se está errado. Portanto, eu não estou aqui para ser oportunista em nada, não estou aqui para fazer teatro igual tem ex-vereadores que já passou aqui, né? Que se dizia ser oposição, mas na hora de eu fiscalizar, de protocolar um requerimento, nunca vi. Tá? Então eu estou aqui representando o povo. Eu estou vendo todos os estados aí em péssima qualidade. Eu não gravo um vídeo, eu não boto nada na internet. Eu entendo perfeitamente que a máquina está ruim. Só que eu tenho que fazer o meu papel de vereador. Entendeu? Eu não estou aqui para defender o governo e nem criticar o governo. Estou aqui para poder falar só a verdade. O problema da merenda sinalizada não foi hoje, já vem semana passada. Entendeu? Que eu fui comunicar e a secretaria também estava sabendo também. Que hoje eu passei lá na hora do merenda só para poder fiscalizar. Entendeu? E é o meu trabalho de rede social. Eu sou jovem, gosto de usar rede social. Se for para elogiar, eu vou usar rede social. Se for para poder chamar a atenção, para poder corrigir, eu também vou. Obrigado. Só um instantinho. Não sou contra, não acredito nas coisas. Não sou contra, não. Só que você vê, se dava desde semana passada, a diretora não tem um comunicado da secretaria. Não, comunicou assim, me mostrou mensagem. Então, vamos averiguar isso aí. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer aos colegas vereadores por terem aprovado meu projeto da Câmara Mirim. Fico muito feliz desse projeto estar aprovado para incentivar nossos jovens a se preocuparem com o futuro da cidade. Vão ser 9 vereadores, 9 suplentes, de 12 a 17 anos e os assessores até o 5º ano. Os vereadores vão ser dos distritos e da sede. Vai ser feita a votação nas escolas para eleger os representantes. As indicações, os projetos que eles criarem vão vir para a pauta da nossa sessão. Então fica aqui o meu agradecimento. E em relação às indicações da pauta do dia, a limpeza do Rio Ipiranga, em Visconde de Imbé, atrás do depósito da TT. Toda vez que chove, ali alaga. Então fica aqui meu pedido de urgência para que olhe pelo Rio Ipiranga. E a iluminação da subida do fórum e a poda das árvores, já tinha falado na sessão anterior, o
Cezinha já foi lá, verificou, a iluminação está funcionando, mas precisa podar as árvores para poder clarear a subida do fora. E fico muito feliz hoje também de mais uma vez participar do aumento dos professores. São nossos mestres e tenho certeza que o prefeito estava preocupado e não via a hora desse projeto ser aprovado. Assim como qualquer outra categoria que vier para esta casa, tenho certeza que o aumento vai ser dado. E hoje, em relação ao requerimento da vereadora Isis do Coreto, votei a favor, porque gosta de transparência. E na audiência pública, espero que venham os comerciantes, que venha a população que realmente está preocupada com o nosso município, para que venha aqui olhar nos nossos olhos e debater. Porque eu respeito a opinião de todos, como eu disse na sessão anterior. Mas na internet tenho visto página com politicagem, gente que nem aqui mora, gente que eu nunca vi na praça um dia, nunca se preocupou com o Coreto, nunca se preocupou de gastar R$1 no nosso comércio. E agora vem me falar que está preocupado com o Coreto, está preocupado com o Trajano. Vem para cá, ajuda o nosso comércio, mora aqui, não sai do nosso município não. Porque quem realmente ama Trajano vai morrer com Trajano e vai ficar aqui o resto da vida. E o secretário Ronaldo, como o vereador Daniel citou, ele disse que deu a entender, pode ser que passe uma rua no meio da praça ou a preocupação com o trânsito, que nós ganhamos espaço na praça. Agora a praça não vai ser mais fechada em dia de festa, a praça vai estar liberada durante o dia para o nosso trânsito. E tenho certeza que não tem projeto nenhum, está sendo tudo feito com recursos próprios, equipamentos próprios. O secretário fez o RT, então está tudo em dia. Fui a favor de derrubar o Coreto, tenho a minha opinião, assim como eu disse a respeito de todos. Fui a favor porque sou nascido e criado aqui, sempre brinquei quando fui criança na praça de Trajano. E hoje passo lá e fico triste de ver o movimento da nossa praça. Então vamos torcer por melhorias, vamos torcer para o nosso quiosque voltar a ter movimento na praça. Vamos cobrar que o parquinho seja reformado. E eu tenho certeza que o prefeito vai lutar por isso. Então fico aqui, Rio, meus parabéns pela coragem de fazer o que muitos queriam, mas não tiveram essa coragem que você teve. Respeito a opinião de todos, mas vamos cobrar melhorias por quem realmente ama Trajano. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão.